Independente da área de atuação de uma empresa, o processo de vendas, de atendimento, é sempre visto com um certo cuidado. Quando a gente fala de farmácias de manipulação, é muito importante a gente aliar a agilidade que o atendimento precisa com a segurança, por se tratar de medicamentos. A Intuitive sempre teve um cuidado muito especial com esse processo de vendas e eu vou mostrar como nós conseguimos aliar agilidade à segurança. Mas antes eu gostaria de mostrar bem rapidamente um conceito que a gente utiliza de cliente-paciente que é importante para essa tela de vendas. Vamos pegar um cliente aqui, eu vou pegar a Helena, vai ser nosso cliente padrão. Vou entrar aqui em clientes. Em clientes é onde eu tenho as informações comerciais referente, por exemplo, a descontos que eu posso dar para fórmulas alopáticas, homeopáticas, florais ou para produtos industrializados, seja ele de drogarias ou aqueles produtos de revenda. Eu posso criar convênios onde aí eu tenho descontos, condições de pagamentos especiais para esse convênio. Crediário, que ainda algumas regiões do Brasil utilizam, que é aquele cliente que compra e vai pagar depois, né? Na parte de propriedades aqui eu tenho informações se esse cliente é pessoa física ou jurídica. Eu tenho alguns campos interessantes aqui, como por exemplo pagamento antecipado. Se eu quero que sempre esse cliente pague uma parte antecipada, se eu tenho problema, de repente ele pediu uma fórmula, não veio buscar e eu quero deixar esse pagamento antecipado pré-montado para ele, se ele pedir novamente uma fórmula na minha farmácia. E aqui eu tenho a pasta de paciente. Todo cliente, ele já é um paciente, né? E eu posso ter um cliente e ter mais pacientes. Vamos supor que a Helena tenha lá um cachorro, um gato, hoje a gente tem muitas fórmulas veterinárias, eu não preciso estar cadastrando esse paciente, esse cachorro gato como cliente, ele apenas vai ser um paciente. E é importante porque aí eu vou ter os dados do cliente e do paciente, no caso, por exemplo, de uma fórmula veterinária. Eu vou entrar e vou mostrar pacientes. O que nós temos aqui dentro de paciente, eu já passo a ter um cuidado com esse paciente. Por exemplo, se ele tem alergia a corante de cápsulas, eu posso escolher uma cápsula incolor. Ele, por exemplo, é um vegano e gostaria que essa cápsula fosse vegana. Limitação visual, por exemplo, eu quero que o rótulo saia com uma fonte um pouquinho maior, porque ele tem dificuldade de enxergar o tamanho da fonte no rótulo. Tamanho de cápsula, vamos supor que a nossa Helena aqui, ela não consiga tomar a cápsula nem 0 nem a 00. No máximo ela consegue tomar a cápsula 1. O sistema dobra a cápsula 1, mas não manda nem na 0 nem a 00. Perceba que aqui eu já estou preocupado com esse cuidado com o paciente. Vamos lembrar que nós tratamos de farmácias magistrais, que é fazer fórmulas para cada pessoa, né? Fórmulas ali que estão personalizadas, e isso é o que a gente pode fazer no atendimento. Aqui ainda eu tenho uso veterinário, eu tenho opções, por exemplo, de agendamento, que é quando está terminando uma fórmula, que eu posso ligar para o meu paciente e perguntar se ele gostaria de repetir aquela fórmula, né? E eu tenho essa opção sim ou não, eu pergunte, para ligar somente para aqueles que gostariam desse serviço. Aquele que não quer serviço, eu simplesmente coloco não e a gente não vai importunar esse cliente ou esse paciente. Aqui embaixo eu tenho uma série de informações, por exemplo, todos os documentos que são aceitos pelo SNGPC. Eu tenho dados de entrega, onde eu posso cadastrar mais do que um dado de entrega. Por exemplo, posso cadastrar a residência e o trabalho. Produtos contraindicados, eu tenho consulta dos últimos medicamentos tomados, eu posso cadastrar, por exemplo, uma condição de saúde, gravidez, amamentação, diabetes e colocar princípios ativos que não podem ser usados nessas condições. Eu posso criar algum acompanhamento, se o paciente quiser, de peso, ou no caso do diabetes, pressão, e criar relatórios para isso. Eu tenho mensagens, às vezes eu preciso que toda vez que esse cliente apareça em minha farmácia, uma mensagem apareça na tela, ou quando só a próxima vez que esse cliente aparecer eu mostro uma mensagem, ou ainda eu posso segmentar esse cliente. Se ele é um cliente, por exemplo, que gosta de treinos, tudo mais, eu posso colocar ele que é dessa área fitness, e quando eu for fazer ações
lá no meu Instagram, no meu Face, nas minhas redes sociais, eu faço a ação mais específica para ele. Se de repente esse cliente, ele gosta, por exemplo, mais da parte de estéticas, de um creme anti-rugas ou coisas desse tipo, eu posso fazer ações mais específicas para essa área também. Bom, agora que a gente conheceu um pouquinho desse conceito cliente-paciente, vamos voltar aqui para as nossas vendas. Vamos fazer uma venda do início de forma rápida, para mostrar a agilidade da tela. Não se preocupe se você não entender exatamente o que eu vou fazer, porque depois eu mostro detalhadamente como foi essa venda. Vou limpar a tela, então vamos começar aqui do zero, olha só. Vamos pegar então a paciente Helena, vamos fazer aqui 60 cápsulas de ranitidina de 150 miligramas. Vamos fazer um creme também, um creme de ureia, 10%. Vamos colocar óleo de amêndoas, 10%. Vitamina E, oleosa, 2%. E creme Lanetti, 120 gramas. Vamos pegar o pote fundo falso, sem o detalhe prata. Pronto, concluí meu orçamento, já posso dar o preço para o meu cliente. Rápido, né? Agora vamos fazer esse mesmo orçamento de forma que você consiga ver as funcionalidades dessa tela. Vamos lá? Eu vou limpar aqui e vou fazer a busca do paciente. Perceba que eu tenho 2.736 pacientes aqui cadastrados. Eu vou clicar a letra H, sem precisar ir com o mouse ali. Então, cliquei o H e eu tenho, dos 2.736 pacientes, 39 começam com H. E eu posso apertar o E, o L. Conforme eu vou escrevendo, a lista vai restringindo os nomes. E a minha busca fica muito mais fácil. Vou apertar o E de novo. Perceba que ele colocou aqui em maiúsculo o N. Automaticamente, não fui eu que digitei. Por quê? Ele sabe que todos aqui têm N após o segundo E. Então ele faz esse preenchimento automático. E aí eu posso colocar o A e navegar aqui na minha lista e escolher de maneira muito rápida e muito fácil, né? Também posso fazer buscas por exemplo, número de telefone, endereço, bairro e assim por diante. Vamos pegar o telefone dela ali, o final, ó, 7333. Então eu vou limpar aqui e vou colocar aqui, por exemplo, 7333 e vou dar um Enter. Pronto, fiz a busca por telefone também de maneira muito rápida. Depois que eu escolhi o paciente, eu vou escolher a quantidade e a forma farmacêutica. Nós optamos ali por 60, né, cápsulas. Eu tenho aqui várias formas farmacêuticas. Essas formas farmacêuticas podem ser cadastradas, podem ser retiradas caso a sua farmácia não utilize alguma delas. Então é tudo customizado. Então vamos colocar aqui 60 cápsulas e quando eu dou Enter vai aparecer minha lista de matérias-primas. Do lado esquerdo ali eu tenho matérias-primas e sinônimos. E aqui do lado eu tenho matéria-prima. Quando essa matéria-prima ou sinônimo for exatamente um sinônimo, vai aparecer do lado direito a matéria-prima referente a esse sinônimo. A busca aqui é tão rápida quanto a de paciente que você viu. Vou apertar o R, o A, o N, tá vendo? Com 3 letras eu já cheguei a minha matéria-prima. Dou Enter, aqui eu tenho a quantidade já, 150 miligramas, a unidade está lá no cadastro, que é a unidade que normalmente a ranitidina é prescrita, então, e eu só peço para calcular. Perceba que aqui está vermelho, que essa fórmula ainda não foi calculada. A hora que eu peço para calcular, ele deu esse cheque aqui de cálculo completo, tá vendo? E aí ele já me dá o preço, né? Uma característica interessante que tem nessa tela é a facilidade de recalcular para outras quantidades ou para outras unidades. Por exemplo, digamos que esse cliente pergunte para você quanto sairia 60 cápsulas foram 21 reais. Quanto seria 90 cápsulas? Eu aperto uma tecla, ele vai desfazer o cálculo, eu estou aqui na quantidade, eu coloco 90 e peço para calcular de novo. Bom, 26 reais. Então, uma maneira muito rápida para você ter uma integração com o cliente ali em relação à quantidade. Para fazer uma outra fórmula, embora apareçam somente 3 registros aqui, eu posso fazer uma quantidade
N de fórmulas, se eu tenho uma barra de rolagem aqui, basta eu clicar para baixo e vou de novo procurar outras fórmulas. Então vou fazer agora, por exemplo, um creme, vou dar um Enter, de novo, lista de matérias-primas do lado esquerdo com sinônimos, né? E do lado direito a matéria-prima que refere-se a esse sinônimo. Eu vou entrar com ureia, ela não é o sinônimo, ela já é o nome da matéria-prima. Perceba também que eu tenho, além de uma coluna de quantidade, eu tenho uma coluna de percentual aqui já. Por quê? Sabemos que muitas fórmulas vêm por percentual. Então seria mais trabalhoso eu ter que colocar a unidade percentual e depois colocar o percentual. Por isso que essa coluna já está fixa aqui. Então vamos colocar aqui os 10%. Dando Enter, ele já vai aparecer para mim a lista de novo. Vamos lá no óleo de amêndoas. Tá vendo? Muito rapidamente de novo eu cheguei. E nesse caso, óleo de amêndoas está como sinônimo de óleo de amêndoas doce. Posso dar um Enter aqui, 10%. Vamos pegar a vitamina E oleosa. Então eu tenho aqui 2%. Uma coisa interessante, se na minha receita ela veio escrito VIT-E e eu não tenho ela cadastrada no sinônimo assim, sem problema. Eu posso fazer a alteração aqui. Na minha ficha de pesagem vai sair a matéria-prima que eu escolhi e a alteração conforme está no rótulo, né? Vamos lá e por último vamos colocar o QSP, que é o creme Lanetti, 120 gramas. E peço para calcular também. Aqui apareceram os recipientes porque eu tenho 2 potes com 120 gramas, né? E então eu tenho a possibilidade de escolher. Isso é legal, você pode de repente ter um pote ali na frente no balcão, uma bisnaga, e mostrar para o cliente, poderia ser um pote Nix, por exemplo, ao invés do fundo falso, mostrar para o cliente qual ele gostaria de levar e você poderia fazer essa escolha de acordo com a quantidade que eu fiz de QSP e a quantidade do recipiente. Pronto, ele já fez o cálculo aqui também, tudo de maneira muito rápida. No caso das cápsulas, vamos lembrar, ele fez todos os cálculos, calculou o fator de equivalência, os fatores de correção, caso tenha. Ele escolheu o recipiente baseado na densidade da ranitidina, aqui no caso o princípio ativo, e também o recipiente específico aí para a ranitidina. Aí a partir daí ele pode escolher cápsula, pote e tudo mais. Então, de uma maneira muito rápida, a gente conseguiu passar esse orçamento para o nosso cliente. Podemos ainda entrar com uma fórmula previamente cadastrada. Vamos entrar aqui, por exemplo, com o composto emagrecedor e fazer as alterações antes de fazer o cálculo. Ou ainda associar uma receita a essa fórmula, ver todos os cálculos que o sistema fez e fazer as alterações se for necessário. Ou ainda também podemos consultar os valores de custo. Se seu usuário não tem acesso, pode solicitar para um supervisor que tem acesso. Você poderá visualizar de forma organizada todas as informações de custo dessa venda. Aqui nós temos totalizadores de custo, de venda e o lucro, que é um lucro bruto, na verdade é a venda menos o custo. Há 2 itens importantes nesse processo de vendas. O primeiro, na sua farmácia, de um lado, há o setor de atendimento, que basicamente entra com as informações do sistema que estão ali na prescrição. Do outro lado, tem o laboratório, que quer receber essas informações da forma mais completa possível. O que o Intuitive faz? Pega essa informação mais básica do atendimento e entrega essa informação mais completa para o laboratório. Vamos dar um exemplo, uma prescrição que tenha hidroquinona. O Intuitive tem que entregar essa informação para o laboratório já com o oxidante que vai ser utilizado, com a quantidade desse oxidante e também com a validade desta fórmula. Vamos dar um outro exemplo, ácido retinóico. Ele vai pegar o lote puro ou o lote diluído? O Intuitive é que vai fazer essa escolha e entregar para o laboratório essa informação mais completa. Abrindo um parênteses aqui, vale dizer que no Intuitive você não precisa cadastrar o ácido retinóico puro e ácido retinóico diluído. Você vai cadastrar simplesmente
o ácido retinóico. Você vai ter o lote puro e o lote diluído. Baseado na sua prescrição e na regra que você colocar no sistema, ele vai entregar para o laboratório o lote mais adequado, né? A gente poderia dar muitos exemplos dessas regras que a gente coloca no sistema, baseados também em cápsulas, embalagens e tudo mais, né? O que é importante a gente entender disso tudo é que você passa a colocar, a sua farmácia passa a trabalhar com processos. Independente de quem é o atendente que vai entrar com essa informação vai chegar padronizada para o seu laboratório. Um segundo item importante nesse processo de vendas, não sei se você percebeu, mas num primeiro instante o Intuitive solicitou somente as informações essenciais para dar o orçamento. Nesse momento o cliente pode optar por fazer a fórmula ou não fazer. Caso ele opte por não fazer a fórmula, nós podemos marcar somente o orçamento, onde eu registro essas informações. Caso o cliente mude de opinião, eu não preciso digitar a fórmula novamente, né? Mas também para os relatórios de orçamentos não realizados, onde eu posso identificar, por exemplo, uma matéria-prima que está fora do meu preço de mercado, ou um atendente que tem dificuldade em fechar as vendas. Vamos dizer que nosso cliente, nesse caso, queira fazer a fórmula. Aí eu posso dar o prosseguimento. Nesse caso, eu vou entrar com uma posologia, que eu tenho várias previamente cadastradas, e que posso mudar aqui também. Vamos lá. As posologias também estão por forma farmacêutica, para ficar mais fácil. E dou continuidade no meu orçamento. Para informar o prescritor, você pode simplesmente entrar com um CRM, já há um banco de dados previamente cadastrado no Intuitive, ou selecionar na lista dos prescritores que você já tem cadastrado. A entrega vai ser na farmácia ou o cliente quer que entregue na residência ou no trabalho. Além dos dados de entrega, também você pode informar a taxa de entrega e o troco. Controlado. O sistema já identificou que nesse pedido não há nenhum medicamento controlado, por isso está desabilitado. Caso houvesse um medicamento controlado, você poderia entrar com ele nesse momento os dados do comprador ou parametrizar para entrar com esses dados posteriormente. Venda. O cliente veio pessoalmente na sua farmácia ou não? Você ligou para ele porque sabia que o medicamento dele estava terminando, que nem a gente falou lá no começo do vídeo, o agendamento. Ou ele mandou uma mensagem para você por WhatsApp. Abrindo um parênteses aqui, caso a sua farmácia tenha uma demanda muito grande pelo WhatsApp, vale a pena você conhecer o integrador WhatsApp Intuitive. A ferramenta vai te ajudar muito, principalmente na organização dessas informações, tá? Não deixe de ver. Pagamento. O pagamento vai ser na entrega, quer dizer, quando eu entregar a fórmula para o cliente, uma parte agora, uma parte quando eu entregar a fórmula, tudo agora, ele vai pagar tudo antecipado ou online, eu vou mandar um link para ele. Data, que é a data da entrega da fórmula. Aqui, por exemplo, ele está dizendo que vai entregar no dia 15 às 11 horas. Como o sistema escolheu essa data? Vamos abrir cadastros, escala de entrega de fórmulas. Tem vários cadastros aqui, como você pode ver, mas vamos entrar em escala de entrega de fórmulas. Do lado esquerdo é a hora, o dia e a hora que eu entro com a informação. Vamos supor que eu esteja numa terça-feira, entre meio-dia e as 8 da noite. Então eu vou entregar na quarta-feira às 11 da manhã. Essa escala eu posso fazer uma escala só para minha farmácia toda ou posso inclusive fazer por laboratórios, né? Uma informação importante que nós temos aqui também é a quantidade máxima que eu consigo fazer nesse período. Quando chegar a 51ª fórmula, se chegar, ela já vai para o próximo período. Normalmente eu sugiro que você não coloque a quantidade máxima que seu laboratório consiga fazer aqui. Sempre deixe uma margem, né, entre 10% e 20% para uma situação inesperada ou para as fórmulas urgentes. Quando chegar uma fórmula urgente que você quer mudar esse horário, se a sua senha tiver acesso, você pode clicar aqui, ó, vai abrir essa lista onde você pode mudar, inclusive visualizar como está seu laboratório, quantidade de fórmulas que tem naquele período, o percentual utilizado e assim por diante. Bom, aqui a gente tem o valor total, o funcionário que já está ligado com o meu usuário, por isso ele preencheu normalmente, a data e a hora que eu estou entrando com a fórmula, aqui um campo de observações, né, que eu posso colocar para sair inclusive na ficha de pesagem.
Eu salvando, essa aqui é uma ficha que, na verdade, é um protocolo para você entregar para o seu cliente. Perceba que ele tem as informações da farmácia, do paciente e tudo mais, mas não tem a fórmula, tá? Então ele só tem aqui os valores nas condições que você colocou para o seu cliente. Esse aqui você pode entregar para o seu cliente e o sistema pode gerar um outro em seguida, igual a esse, mas com as fórmulas, para um controle interno que você pode usar aí nessa documentação que vai acompanhar a fórmula aí no processo da farmácia. Bem, se você gostou desse processo de vendas e quer conhecer um pouquinho mais do Intuitive, você pode entrar em contato com a gente por esse WhatsApp aqui, logo aqui embaixo no vídeo, ou lá no stand, naquele ícone do WhatsApp. Muito obrigado e um abraço.